O que está acontecendo lá fora? Atenção todos, estamos prestes a evacuar o avião. Fiquem calmos. Eu sabia que com os 2 motores em chamas, aquilo não ia correr bem. 157 passageiros correm para escapar de um 737 em chamas. Vamos, vamos! E explodiu, como uma bomba. Na luta para explicar o inferno, as menores peças estão sob intenso escrutínio. A análise leva a uma descoberta impressionante. Onde ele está? Foi um verdadeiro avanço na investigação. A falha que condenou o voo 120 da China Airlines está colocando mais vidas em perigo todos os dias. Nós realmente não prevíamos que havia um risco. Isso nos custou. Acidentes aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Detalhe mortífero. O voo 120 da China Airlines está na aproximação final para pouso. Senhoras e senhores, estamos prestes a começar a nossa descida para o aeroporto de Naha, em Okinawa. Por favor, cooperem com os comissários de bordo enquanto preparam a cabine para o pouso. O comandante é Yu Chen-ko, de 47 anos. Qual é o clima para aproximação? O teto é de 8.000 pés. Ventos a 8 nós. O copiloto é Tseng Ta-wei, de 26 anos. Os 2 pilotos, somadas as horas de voo, têm 8.500 horas de experiência. Quase direto até lá. Sim, senhor. O pouso deste Boeing 737 deve ser rotineiro. O 737 é provavelmente o avião mais popular no mundo. Ele é pilotado pela maioria dos pilotos quando eles começam na carreira. É um avião doméstico de curto alcance. O voo 120 é uma viagem de 1 hora de Taiwan para a ilha japonesa de Okinawa. Esta manhã, há 157 passageiros e 8 tripulantes a bordo. Por favor, recolha sua bandeja e aperte o cinto de segurança. Jim Caruso é um médico legista da Marinha Americana e está lotado em Okinawa. Ele e sua família estão no último trecho de uma longa viagem de férias voltando para casa. Minha família estava voltando de Brisbane, Austrália, e nós tínhamos viajado por 12 ou 14 dias de férias e esperávamos estar em casa para o almoço. Morar em Okinawa tem dado à família a oportunidade de viajar por grande parte da Ásia. Conhecemos a China, Hong Kong, o Japão continental, a Coreia. Aproveitamos a nossa localização para explorar a área. O aeroporto de Naha fica no extremo sul de Okinawa, na costa do mar da China Oriental. Os pilotos reconfiguram o seu avião enquanto diminuem a velocidade e descem para o pouso. Vamos para Flaps 25. Flaps 25. Eles acionam os flaps na extremidade traseira das asas, juntamente com os slats a partir da borda dianteira. Esses dispositivos mantêm o avião no ar a velocidades mais baixas. Quando você começa a configurar, começa a acionar os flaps e slats que estendem a área da asa e nos dão mais sustentação e nos permite voar mais devagar. E claro, o pouso e a aterrissagem em si são a parte mais complicada do voo. Eles estão agora a menos de 1 minuto da pista. Amor, você tem que ficar no seu lugar. Todo mundo estava ansioso para pousar, descer do avião e voltar à vida normal. É um pouso perfeito. Recolher flaps. Depois que você pousa, você acha que chegou em casa. O taxiamento geralmente é rotineiro. Checklist pós-pouso. Freio de velocidade. Tudo o que resta aos pilotos da China Airlines é estacionar o avião. Alavancas de partida de motor. Alavancas de partida de motor desligadas. Com os motores desligados, eles podem finalmente relaxar.
O piloto está aliviado. Ele não está mais em risco. Um evento catastrófico depois que você está estacionado é quase inexistente. Cintos de segurança. Aviso desligado. O maior desafio à sua frente naquele momento é garantir que você passe pela alfândega. Ninguém nunca espera que algo dê errado, especialmente quando os motores estão desligados. Mas um passageiro notou que algo não está certo. A minha esposa estava ao lado de uma mulher que percebeu alguma coisa no motor do lado direito. Mas o que é isso? O que está vendo? Havia fumaça saindo daquele motor. Foi o primeiro sinal de que havia alguma coisa fora do comum. O que está acontecendo lá fora? Antigelo desligado. Interruptores de partida desligados. Os pilotos estão terminando a checklist de desligamento. Transponder TCAS. Mas o que é isso? Alerta, aviso de incêndio. O que está acontecendo? Justo quando eles pensaram que estavam estacionados de forma segura, Cabine, é terra. Fogo no motor número 2. uma chamada de rádio os alerta para um perigo urgente. O seu avião está em chamas. Atenção, tripulação nos postos. Atenção, tripulação nos postos. Levar os comissários de bordo para os seus postos diz a eles que o que provavelmente viria a seguir seria uma evacuação de emergência. Dynas 120, estamos chamando um carro de bombeiros. Permaneçam em espera. Nós temos fogo na roda, por favor. O que está acontecendo? Hã? Tripulação da cabine, preparem-se para evacuação. Preparem-se para evacuação. Atenção todos, estamos prestes a evacuar o avião. Fiquem calmos. O medo começa a se espalhar pelo avião. Lá fora, o fogo está ficando pior. O motor do meu lado também começou a ter fumaça e flamejar. Então agora as duas asas estavam em chamas. E nesse momento as pessoas começaram a entrar em pânico. Mantenham a calma, não empurrem. Eu não tinha ideia àquela altura do que ia acontecer, mas eu sabia que com ambos os motores em chamas, aquilo não ia correr bem. Freio de estacionamento, freios de velocidade. É essa alavanca. Os pilotos sabem que precisam tirar os seus passageiros do avião antes que as chamas atinjam os tanques de combustível. Mas eles ainda não podem abrir as portas do avião. Interruptores de advertência do motor de incêndio. Manual. Eles devem seguir uma checklist de evacuação. Queremos que os pilotos peguem a lista e apenas a leiam e executem, sem ficar imaginando qual é o próximo passo, porque a sequência dos passos é muito importante. Puxar e girar. Por favor, mantenham a calma e não tragam bagagens em pertences pessoais. Segundos parecem horas, enquanto a crise se agrava. Finalmente, os pilotos estão prontos para abrir as portas. Evacuação imediata agora. Imediata. Não empurrem, não empurrem. Por favor, continuem seguindo em frente. Mas levará tempo para todos os 157 passageiros chegarem à saída. George Ishizaki está vendo o desastre se desdobrar de dentro do terminal do aeroporto. Aconteceu de eu ter a minha câmera comigo. Eu pensei, ah, meu Deus, o que está acontecendo? Com o fogo cada vez mais intenso, o tempo está se esgotando. Vamos, vamos! Estávamos bem distantes de qualquer saída, já que as saídas sobre as asas eram inúteis. Assim, o meu foco era fazer as crianças andarem para frente e saírem do avião. Oh, meu Deus! O que está acontecendo? Eu quero sair daqui, me ajude! O que está acontecendo? Vai em frente, tá bom? Jim Caruso fica para trás para ajudar outros passageiros a descerem do avião em chamas. Eu não me lembro de hesitar. Pode ter sido um pouco difícil de tomar essa decisão, já que as crianças estavam indo para frente. Não empurrem. Continuem seguindo em frente. A fumaça realmente começou a aumentar. Foi aí que tudo começou a acontecer muito rápido.
Jim Caruso é separado de sua família. O calor e a fumaça estão piorando. Ele ouve um grito de socorro. Oh, me ajude! Eu quero A mulher atrás de mim ficou apontando para o compartimento de bagagem. Me preocupei se ela apontava para as chamas entrando lá dentro. Ali, por favor. Olhei para cima e vi um par de muletas. Por favor, me ajude. Todo mundo estava descendo pelos escorregadores. E uma vez que chegavam ao chão, saíam correndo. Uma vez que a fumaça e o fogo começaram a aumentar, o avião ficou bastante quente. Eu até me lembro de algumas das janelas rachando com o calor. Finalmente, eles chegam à saída. O avião está queimando há cerca de 3 minutos e pode explodir a qualquer momento. Comandante, Todos os passageiros foram evacuados. Vocês são os últimos. Temos que sair daqui. Normalmente, o comandante vai ficar até todos saírem e vai verificar se o avião está vazio. Os pilotos colocaram a segurança dos seus passageiros em primeiro lugar. Mas agora pode ser tarde demais para eles. Vamos sair pela janela. Você primeiro. Sim, senhor. A cabine de todos os 737 está equipada com uma corda de escape de emergência. Ela foi projetada para ajudar os pilotos a saírem pela janela lateral, mas não é uma manobra fácil. Sair do avião é mais difícil do que parece. É uma janela relativamente pequena. E descer a corda é um risco. E então... Uou! Ai, meu Deus. Deu para sentir um enorme cabum. Eu nunca tinha sentido nada como aquilo. Nós realmente pudemos sentir o chão tremer. Os passageiros se afastam rapidamente enquanto a explosão e o fogo engolem o avião do qual eles acabaram de escapar. O destino dos pilotos ainda é desconhecido. Quando olhei para trás após a primeira explosão, lembro de membros da tripulação descendo por uma corda e saindo da cabine. O impacto da explosão atinge o copiloto. Ele caiu da altura da janela da cabine para o chão. Incrivelmente, ele consegue se levantar e fugir das chamas. O comandante o segue rapidamente. Ainda bem que ele fez isso, porque o fogo simplesmente destruiu o avião. Mais explosões balançam o aeroporto. A fuselagem acho que derreteu. A metade de trás simplesmente caiu no chão. Finalmente, carros de bombeiros chegam na cena. Todos tinham saído da aeronave naquele momento e se reuniam no terminal. Foi um grande alívio ter os nossos filhos e a minha esposa e eu juntos. E ficamos olhando para o avião, espantados. Um incêndio em um avião pode rapidamente tornar-se letal. Incrivelmente, no voo 120, todas as 165 pessoas a bordo escaparam ilesas. Eu nunca ouvi falar de qualquer evacuação em que alguém não ficasse ferido. E tirar esse número de pessoas em uma circunstância tão terrível, em um período muito curto de tempo sem feridos, é um milagre. Se houver uma próxima vez, os passageiros podem não ter tanta sorte. A pressão para descobrir o que aconteceu recai sobre uma equipe internacional de investigadores de acidentes aéreos. Muito bem. Vamos trabalhar. Eles precisam explicar como um avião que havia pousado em segurança e desligado seus motores, de repente explodiu em chamas. Nós não tínhamos nenhuma pista, não sabíamos o que aconteceu. Tínhamos que descobrir a partir dos destroços que permaneceram na rampa. Normalmente, incêndios ocorrem em voo. Talvez durante o taxiamento, mas raramente estacionados e depois que os motores são desligados. O desafio para um investigador é que a maioria das provas estará destruída pelo fogo.
Em todo o mundo, há mais de 5.000 Boeing 737 em serviço. Há um 737 decolando e pousando a cada 3 ou 4 segundos no mundo. Se o avião tem uma falha de projeto que de alguma forma leva a um incêndio incontrolável, inúmeros passageiros podem estar em risco. Estávamos cientes que o 737 é provavelmente o avião mais popular lá fora. Então, ocorrendo um acidente, temos que descobrir o que aconteceu muito rapidamente. A busca pelas caixas pretas do voo 120 começa imediatamente. Uma das nossas principais metas inicialmente é tentar encontrar o gravador de voz da cabine e o gravador de dados do voo. Eles são importantes porque muitas vezes nos dizem o que houve. Mas os investigadores sabem que depois de um fogo tão intenso, há uma chance de os dados da caixa preta terem se perdido. Eles precisam de outras pistas. Bons investigadores não confiam totalmente em gravadores de dados de voo ou gravadores de voz da cabine, porque eles podem estar destruídos. Então, contamos com testemunhas para nos dar a sua impressão do que aconteceu. Nós taxiamos para fora da pista pela rampa até o nosso local de estacionamento designado. Uma vez que estacionamos, desligamos os motores e, algum tempo depois disso, ouvimos que a aeronave estava em chamas. Precisávamos saber que tipo de fogo que era, qual seria sua fonte de ignição, sua fonte de combustível. Essas foram áreas que cobrimos logo de cara. Eu chamei o controlador e avisei que tínhamos um incêndio na roda. Os investigadores sabem que se uma roda pegou fogo no voo 120, há mais do que uma possível causa. Um pneu esvaziado pode resultar em borracha queimada. Pastilhas de freio superaquecidas poderiam incendiar o fluido hidráulico. Na roda de uma aeronave, há uma série de linhas hidráulicas que vão para os conjuntos do trem de pouso e coisas assim. E fluido hidráulico é muito inflamável. Se um vazamento hidráulico ocorreu e por acaso escorreu sobre um freio quente, por exemplo, esse é o motivo. Mas o que é isso? Temos fogo na roda. Se os pilotos estão certos sobre onde o fogo começou, os investigadores devem ser capazes de encontrar provas. Eles examinam a cavidade da roda dianteira e o trem de pouso também. Eles acham destroços queimados, mas não o suficiente para convencê-los de que este é o local onde começou o fogo. Uma vez que pudemos examinar de perto essa parte da aeronave, estávamos confiantes de que o incêndio na cavidade da roda por si só não ocorreu. A origem do fogo parecia estar à frente e um pouco à direita da área da cavidade da roda. Parece que os pilotos estavam enganados sobre as origens do fogo. Onde ele começou permanece um mistério. E solucionar esse mistério pode ter se tornado mais fácil. Os investigadores recuperaram as caixas pretas do avião. A equipe japonesa recuperou ambos, o CVR e o FDR. Vamos começar com o FDR imediatamente. Nos 737 modernos, o gravador de dados de voo tem milhares de parâmetros, bytes de dados que entram no próprio dispositivo de gravação. Levará tempo para baixar e verificar todos os dados. Enquanto isso, o avião carbonizado continua a desafiar os investigadores. Com todo o dano causado pelo calor, é quase impossível dizer onde o fogo começou. Eles estão quase certos de que o fogo começou no lado direito do avião, como testemunhas relataram. Mas onde exatamente? Espera um segundo. Fios queimados fornecem uma nova pista promissora. O que você acha? Será que um incêndio elétrico destruiu o voo 120? Falhas elétricas graves são raras, mas não inéditas. Em 1998, a cabine do voo 111 da Swissair começou a se encher de fumaça logo após a decolagem. Os pilotos tentaram fazer um pouso de emergência em Halifax, no Canadá. Eles não conseguiram. O avião desapareceu no Oceano Atlântico, matando todas as 229 pessoas a bordo. Os investigadores descobriram que uma falha elétrica no sistema de entretenimento quase que certamente provocou o incêndio que condenou o avião. Muito bem. Vamos ver o que nós temos. Se
Se o fogo a bordo do voo 120 foi causado por uma fiação defeituosa, os investigadores talvez sejam capazes de confirmá-lo. Eles conseguiram baixar dados da caixa preta. Qualquer problema elétrico ou falha em qualquer sistema de bordo deve aparecer nos dados. Quase todos os sistemas da aeronave são gravados. Seu status é gravado. Por isso, procuramos muito rapidamente através dessas centenas de possibilidades elétricas e não achamos nada. Não foi elétrico. A análise dá em nada. Na hora, podemos descartar fogo na roda ou algum outro tipo de incêndio elétrico. Os investigadores voltam sua atenção para o motor direito da aeronave. Em voo, o motor CFM-56 gera temperaturas internas de mais de 1000 graus Celsius, mais quente do que lava derretida. Poderia um incêndio do motor ter provocado o inferno? Nós, naturalmente, analisamos os motores com muito cuidado. O motor direito, especialmente, porque havia muitos danos por fogo em volta dele. Foi bastante fácil olhar dentro do motor e examinar o núcleo, por assim dizer, onde todo dano numa falha de motor geralmente ocorre. E não encontramos nada de errado. O motor foi danificado externamente, mas internamente não. Então eliminamos isso como um possível fator. O que poderia ter queimado esse avião inteiro? A investigação chegou a um beco sem saída. A causa do incêndio catastrófico permanece desconhecida, enquanto todos os dias milhares de 737s continuam a voar. Há uma crescente pressão sobre os investigadores para encontrar a resposta. Sabíamos que tínhamos um pouco de trabalho de detetive a fazer e nós insistimos. O vídeo da destruição do voo 120 da China Airlines pelas chamas poderia fornecer aos investigadores pistas para o que começou o fogo. Opa! As imagens revelam o quão rapidamente as chamas se espalharam através do jato de passageiros. Mas para os investigadores, a pista mais importante está faltando. A gravação não captou o momento crítico em que o fogo começou. A partir do vídeo, nós só podemos entender que havia fogo e o local do incêndio. E parece que havia algo alimentando o fogo. Mas não podemos entender o porquê. Os investigadores ampliam a busca por pistas. O que você viu? O esforço compensa quando um funcionário de terra do aeroporto fornece um detalhe crítico. Um funcionário da rampa, no lado direito da aeronave, disse muito claramente que viu um líquido escorrendo pela ponta da asa direita antes do incêndio. Obrigado. Vazamento de fluido nessa parte da asa da aeronave pode ser apenas uma coisa: combustível de jato. O 737 pode carregar 17.000 litros de combustível, a maior parte em tanques localizados dentro das duas enormes asas do avião. Quando descobrimos que um vazamento de combustível tinha ocorrido, foi um avanço, um verdadeiro avanço na investigação. Agora, precisamos saber por que ele se originou. Sabemos que o combustível estava vazando. Mas de onde? Uma linha de combustível? Encontrar evidências sólidas entre os restos queimados do sistema de combustível do avião não será fácil. O Boeing 737-800 tem bombas de alta pressão no interior da asa. Elas mandam 757 litros de combustível por hora para o motor. Todo esse combustível flui através de tubos flexíveis. Poderia um desses tubos de combustível ser o culpado? As linhas de combustível são, provavelmente, em certo sentido, a parte mais vulnerável de um sistema de combustível. Elas fazem curva e, às vezes, estão expostas, onde poderiam ser derrubadas ou perfuradas por alguma coisa. Então, tentamos rastrear todo o sistema de combustível da aeronave. É mais um beco sem saída.
Não foram as linhas de combustível. Nenhuma das linhas de combustível está rompida. Houve muito dano por causa do fogo, mas as linhas de combustível que examinamos precisavam estar intactas e funcionais. Os investigadores ainda não podem explicar o fogo. Eles sabem que combustível suficiente vazou do avião para alimentar as chamas, mas eles não sabem de onde veio. Uma vez que eliminamos as linhas de combustível como um possível problema, praticamente a única coisa que restou nessa área que poderia ter dado errado é um vazamento no próprio tanque de combustível. Os tanques de combustível do avião são feitos de uma liga de alumínio e projetados para suportar os rigores do voo por anos. Eles nunca devem apresentar fissuras ou vazamentos. Examiná-los é um dos maiores desafios para eles. Eles esperam que uma ferramenta chamada boroscópio esclareça. É uma pequena câmera que pode perscrutar espaços apertados. Ela fornece uma vista singular de dentro do tanque de combustível da asa direita do avião. E o que ele revela muda todo o curso desta investigação. Opa, vocês viram isso? De repente, claro como cristal, vimos este parafuso brotando para fora do tanque de combustível. A origem do parafuso é um mistério. Mas ele rompeu o tanque exatamente onde o funcionário da rampa viu o vazamento de combustível. É difícil descrever quanto isso foi significativo. Quero dizer, ele foi o núcleo da investigação. Agora sabíamos o que ocorreu. O resto da investigação era tentar descobrir por que isso ocorreu. Um tanque de combustível perfurado foi a causa de um dos acidentes aéreos mais infames da história. Um Concorde supersônico da Air France pegou fogo na decolagem depois de passar por cima de um pedaço de metal na pista. Será que um cenário semelhante levou à destruição total do voo 120 da China Airlines? Pessoal, precisamos cortar essa asa. Os investigadores precisam olhar mais de perto o parafuso misterioso que fez um buraco no tanque de combustível. O investigador responsável disse: agora é a hora de começar a cortar essa coisa. Olha só. É isso aqui. Agora eles precisam descobrir de onde o parafuso veio. Eles estudam desenhos da estrutura da asa do 737. Nos voltamos para os desenhos e as coisas como registros de manutenção para tentar descobrir exatamente o que era. Eles logo obtêm sua resposta. Componente do downstop. O downstop é parte do mecanismo de longarinas no bordo dianteiro da asa. Vamos para flaps 25. Flaps 25. Os pilotos estendem os flaps e slats durante cada decolagem e pouso. O downstop é fixado na extremidade de uma faixa que desliza para trás e para frente. O dispositivo impede que as longarinas movam-se demais para frente. O downstop está lá. Francamente, para pará-lo, quando ele atinge a sua extensão máxima de acionamento. Se ele não existisse, então não haveria nenhuma maneira de segurar a longarina na aeronave. Os investigadores identificaram a peça que penetrou no tanque de combustível. Eles sabem que não é de outro avião, como o detrito na pista que causou o desastre do Concorde. Mas eles têm outras questões importantes que precisam de respostas. Tínhamos a peça, sabíamos que perfurou o tanque. O nosso próximo passo era tentar descobrir como isso poderia ocorrer. Os investigadores se lançam sobre os documentos de serviço da Boeing para saber mais sobre os downstops no 737. Eles fazem uma descoberta surpreendente. Isso já aconteceu antes. E já aconteceu mais de uma vez.
Houve 2 instâncias anteriores desse dispositivo se soltando e causando pequenos vazamentos de combustível, mas essa foi a primeira instância de um fogo destrutivo real. Em ambos os casos anteriores, partes do downstop perfuraram um tanque de combustível, assim como no voo 120. Claramente, eles sabiam que era um problema. A Boeing estava tão preocupada com o problema que emitiu uma ordem de serviço especial para fixar o mecanismo de downstop em todos os 737 no mundo inteiro. A solução que a Boeing tinha recomendado era remover a porca desse dispositivo em particular e instalar um material que endurecesse a rosca. E, em seguida, reinstalar a porca. E ela se prende. E se a ordem de serviço deste avião nunca foi concluída, hein? Os investigadores revêem as ordens de serviço da Boeing. Se o avião que se incendiou em Okinawa nunca foi reparado, isso poderia explicar o acidente. Tentamos descobrir quando foi a última vez que alguém tocou naquele mecanismo. Mas, segundo os registros, o serviço propriamente dito foi realizado muito recentemente. Nós descobrimos que esse componente em particular, esse downstop, tinha sido manipulado apenas 2 semanas antes do acidente. Mas não faz sentido. Os investigadores podem ver que a porca no mecanismo do downstop ainda está presa. Parece que a ordem de serviço para substituí-la foi concluída, assim como os registros mostram. Então, o que deu errado? Essa é a parte estranha que queríamos descobrir naquele momento. Eles examinam o mecanismo do downstop do voo 120. E checam todas as partes dos componentes. Finalmente, eles detectam algo. Decidimos contar as peças. E quem diria, uma arruela estava faltando. Onde ela está? Deveria haver uma arruela bem atrás da porca. Poderia uma única arruela ausente ter desempenhado um papel no acidente? Parece improvável. Mas os investigadores não podem descartá-la. Eles precisam encontrar a arruela. Imaginamos inicialmente que a arruela poderia, de alguma forma, ter entrado no tanque de combustível, mas esse não foi mesmo o caso. Nós examinamos cuidadosamente o resto da asa. E encontramos aquela arruela em especial no mecanismo de bordo do tanque da asa. Estava simplesmente solto lá dentro. A arruela é do mecanismo. A recuperação da arruela faltante levanta uma questão intrigante. A porca estava lá e foi aplicado o torque correto, mas não havia nenhuma arruela ali. Arruela faltante. Como é que a arruela se soltou do parafuso, mas não a porca? Se a porca ainda está no parafuso, por que algo entre eles iria cair? Parece uma impossibilidade, mas de alguma forma aconteceu. A investigação do incêndio do voo 120 vai para Taiwan e para a sede da China Airlines. Os investigadores esperam lançar alguma luz sobre o mistério da arruela solta. Eu agradeço por me atender. Nós fomos para a China Airlines para pedir que eles demonstrassem como fazem o serviço de manutenção. Você pode me mostrar como completou o reparo neste mecanismo do downstop? Às vezes, os registros de manutenção não contam a verdadeira história. Eles podem contar que, de acordo com alguém, um procedimento de manutenção foi feito corretamente. Mas para obter uma história melhor, você tem que realmente ver o procedimento a ser feito. Um mecânico demonstra como ele procedeu o reparo do downstop. Você não será capaz de ver muito do que estou fazendo. A execução na manutenção desse downstop em particular é um pouco complicada. O mecânico tem um campo visual muito restrito. Então, ele vai ter que sentir com as mãos. Ele vai ter que sentir o mecanismo. Depois de aplicar a cola, você coloca o parafuso no lugar. Agora, tente imaginar que você está sob a asa e não pode vê-la.
Desculpe, eu deixei cair. Não se preocupe, é fácil de pegar. É uma demonstração esclarecedora. E é assim que se faz. Obrigado. Você foi muito útil. Não é muito fácil para eles confirmarem que terminaram o seu trabalho e que está tudo em ordem lá. Ordem de serviço. Os registros mostram que o reparo dessa ordem de serviço foi a única vez que os mecânicos fizeram uma manutenção no mecanismo de downstop na história do avião acidentado. Há apenas uma explicação possível para a forma como a arruela encontrada em Okinawa se soltou. Ela caiu durante o procedimento de manutenção em Taiwan. Poderia ter apenas escorregado dos dedos do cavalheiro quando ele estava tentando instalá-la. Pode ter ficado presa à porca e em seguida caiu pouco antes dele prendê-las juntas. Muitas coisas poderiam ter acontecido, mas o caso é que a arruela não estava lá. Mas entender o que aconteceu com a arruela ainda deixa investigadores pensando. O mecanismo de downstop tinha uma porca bem apertada que também foi colocada no parafuso. Como poderia cair? E como é que esta peça deu início a um incêndio que destruiu um avião de 70 milhões de dólares? Muito bem, agora vamos testá-lo sem uma arruela. Os investigadores fazem um experimento com a peça suspeita do voo 120 para ver como ela se comporta sem a arruela. O design desse mecanismo requer que cada componente desempenhe um papel específico. Assim, qualquer peça que não é reinstalada é uma situação crítica. Eles fazem uma descoberta impressionante. A pequena arruela é a única coisa que impede que a peça caia. Sem a arruela, ele falha. Nós descobrimos que a porca e o parafuso eram menores do que o resto do mecanismo e que a arruela era um item obrigatório ali. Esse é um exemplo de um conjunto de downstop intacto. Você tira a porca, você tira a arruela, coloca a porca novamente, como fizeram em Taiwan. E agora você vai notar que o conjunto todo é bastante ineficaz. Ele se desfaz, sem muito problema. Finalmente, está claro por que o downstop se soltou da longarina. Como perfurou o tanque de combustível é a peça final do quebra-cabeça. Mas os investigadores acreditam que o design do mecanismo das longarinas pode conter a resposta. Quando os engenheiros estão desenvolvendo essas aeronaves, levam em consideração a utilização máxima do espaço e, para o desenho de uma longarina de bordo dianteiro, eles criaram algo chamado caixa. A caixa da longarina é a área dentro da asa que abriga o braço de comando. A caixa é um vazio que se estende para dentro do tanque de combustível e permite que o dispositivo que opera a longarina entre e saia. O espaço dentro da caixa da longarina é apertado, apenas grande o suficiente para o braço de comando. Um objeto metálico estranho ocupando o espaço dentro da caixa seria um acidente esperando para acontecer. Ele deixaria todo o conjunto não só não funcional, mas perigoso. China Airlines, voo 120. 157 passageiros, 8 tripulantes. Os investigadores acreditam que eles finalmente entendem a sequência de eventos que levou a um incêndio de combustível devastador em Okinawa. Tudo começa semanas antes do acidente, com um reparo mal feito de um componente crítico. O
Uma única arruela faltante transforma um downstop em um perigo oculto. Um parafuso que pode se soltar com o tempo. Arruelas normalmente não são feitas para manter as coisas presas, mas esta arruela sim, por causa do seu design. Seis semanas após o reparo falho, por favor, coopere com os comissários de bordo enquanto prepara um avião para o pouso. Uma aproximação rotineira em Okinawa exige que os pilotos acionem os flaps e slats, como de costume. Dentro de uma das caixas das longarinas na asa direita, o downstop solto está preso por um fio. O toque na pista é o suficiente para finalmente derrubar o downstop de sua posição. Recolhendo flaps. A tripulação desavisada logo recolhe os flaps e slats. O potente sistema hidráulico do avião move o slat de volta para a caixa. Mas agora o parafuso do downstop está no caminho. O mecanismo o empurra para a parte de trás da caixa e ele passa direto, perfurando o tanque de combustível direito. Um buraco no tanque de combustível causou o vazamento. O avião estava abastecido com milhares de litros de combustível. Enquanto o avião taxia, o escape do motor é potente o suficiente para dispersar o combustível vazando. Ele não pode entrar em contato com o escape quente ou os freios. Checklist pós-pouso. Mas uma vez que os pilotos estacionam e desligam os motores, a situação torna-se instantaneamente muito mais perigosa. Alavancas de partida. Alavancas de partida de motor desligadas. O combustível começa a cair diretamente sobre o escapamento escaldantemente quente. O que está acontecendo lá fora? O combustível de aviação vazando pega fogo na hora. A rapidez com que o fogo se espalhou é incrível. Obviamente, o combustível queima muito bem e ele explode como uma bomba. Atenção todos, mantenham a calma. A conduta profissional da tripulação remove os 157 passageiros do avião em apenas 1 minuto e 42 segundos. O incêndio no aeroporto de Nara leva os investigadores a uma conclusão impressionante. O reparo, que era obrigatório, foi o que causou o incêndio. Foi meio irônico. O procedimento de manutenção de Taiwan era para evitar um acidente e, em essência, o procedimento teve muito a ver com o motivo desse acidente em especial ter acontecido. É um grande estudo sobre consequências não intencionais. Nós realmente estávamos tentando corrigir um problema. Realmente não previmos que, cada vez que lidamos com esse tipo de manutenção, há um risco. E isso nos custou. Na esteira do inferno, no aeroporto de Nara, autoridades de aviação do mundo todo pediram a inspeção de toda a frota de 737. Apenas nos Estados Unidos, descobriu-se que 21 aviões tinham o mesmo defeito, todos correndo o risco de um vazamento catastrófico de combustível e incêndio. A Boeing toma medidas imediatas. Ela reprojeta o mecanismo de downstop e garante que a nova peça seja instalada em todo e cada avião. A Boeing fez as alterações necessárias para garantir que o acidente não ocorra novamente. Demorou um pouco, como normalmente demora para chegar à resolução final, mas eles fizeram o que precisavam fazer.